Qual é a coisa mais importante que devemos fazer aqui enquanto estamos vivendo o dia a dia, vivendo no planeta Terra, vivendo essa dimensão na qual existimos? Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual a sua importância? Muitos podem se perguntar e muitos podem passar a vida toda sendo levados para cá e para lá sem pensar nisso. Uma pessoa fez um papel num teatro quando estava na faculdade, um jovem cristão, e foi o único papel que ele fez, o único teatro que ele participou. Mas 30 anos depois ele se lembra da peça, quer dizer, da peça não, ele se lembra do papel que ele fez, que foi de um jornaleiro. O jornaleiro entrava no palco, irritava todos os outros personagens e depois saía. Ele não se lembra do enredo, de mais nada. Se alguém perguntasse para ele 30 anos depois, ele pensando naquela peça, se alguém perguntasse para ele o enredo, do que se tratava, ele não saberia dizer, mas ele sabia que ele diria que foi sobre a vida de um jornaleiro, ou seja, o papel dele. E pensando bem, ele refletindo sobre isso, disse que até a gente pensa assim, né? A gente fica em torno da nossa agenda pessoal, em torno das nossas aspirações, em torno de nossos problemas, traumas, conflitos, desejos. A gente fica em torno de nós mesmos. Nós pensamos que nós somos praticamente o centro do universo. Achamos que é o que a nossa cabeça pensa, o que nós sentimos que é o mais importante. É assim. Claro, nós estamos nesse corpo, nós somos esse ser, essa alma. Só que se você refletir bem, o texto de Mateus capítulo 12, versículo 28 a 34, Marcos 12, 28 a 34, Marcos 12, 28 a 34, Jesus está ali na região do templo, onde ele recebe vários confrontos, né, vários encontros com religiosos, com teólogos da época que estão tentando pegá-lo em alguma frase, em alguma contradição, para colocá-lo contra a instituição da época, para tê-lo como acusar. Mas acho que no meio dessa gente toda tinha também pessoas sinceras que queriam de fato compreender a revelação, a iluminação, a verdade, se Jesus realmente tinha a luz, a orientação, a mensagem de Deus. Haviam dúvidas, certamente, entre aquelas pessoas todas daquela sociedade, daquelas comunidades que se encontraram com Jesus. E aqui neste caso houve um escriba que ouviu Jesus, a discussão que estava havendo entre ele e os saduceus, e esse escriba viu que Jesus respondeu bem diante da interpelação que fizeram a ele, que Jesus demonstrou uma arguição lógica, sábia, conveniente e ungida, né? Uma resposta com unção, nós diríamos hoje, alguns diriam hoje em dia. E então ele se aproxima de Jesus, ele está ali no meio do pessoal e ele pergunta, mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o outro semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala para esse homem o que era o mais importante. E Jesus responde, não há outro mandamento maior do que estes dois mandamentos, né? Amar ao Senhor, Deus, toda a sua força, entendimento, todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus responde, não há
outro mandamento maior que este. E o escriba gosta da resposta de Jesus. Em vez dele ficar com o nariz torcido, ou procurando um jeito, ou se sentir assim frustrado porque não conseguiu pegar nenhuma falha, não, ele achou a resposta de Jesus realmente verdadeira. E ele elogia Jesus. Ele fala: o mestre respondeu bem, que é amar a Deus, amar ao Senhor Deus, amar ao Eterno, é mais importante que os holocaustos, que os sacrifícios. Porque você se lembra que até o tempo de Jesus, o culto judaico, o culto da religião revelada em Israel, era feito com sacrifícios de ovelhas, de bois, de pombinhas, de holocaustos, de ofertas. Assim era o culto. Era feito com derramamento de sangue de animais pela expiação dos pecados do povo. E quando Jesus foi crucificado, depois desses episódios aqui, ele vai ser crucificado, o sacrifício de Jesus é que vai responder pelos nossos pecados. Mas até então isso não tinha acontecido e o culto procedia dessa forma. E esse escriba fala: é isso mesmo, amar a Deus é mais importante que esses sacrifícios todos, holocaustos e ofertas. E Jesus olha para aquele rapaz, aquele homem, e diz para ele: você não está longe do reino de Deus. Ou seja, Jesus vê que aquele homem tem uma certa sinceridade no seu coração. Não quer dizer que ele nasceu de novo ou que era convertido, porque Jesus ainda ia passar pelo processo principal da vontade de Deus, que era entregar sua vida para que as pessoas se convertessem e recebessem o perdão pelo sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Cristo, as pessoas iriam receber a regeneração, iriam receber uma nova vida. Mas assim como Jesus mostrou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, para que Nicodemos e para que qualquer ser humano possa ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E assim como aquele rapaz anterior a esses episódios, o rapaz rico que chegou até Jesus e queria saber como ser salvo, e Jesus fala para ele deixar tudo e seguir a Jesus, ele vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus. Assim ele fala para este homem, este escriba, este doutor da lei, esse escritor, esse copista dos profetas e da lei, ele fala para ele que ele não está longe do reino de Deus. Ou seja, essas pessoas precisavam nascer de novo para entrar no reino. Mas havia alguns que estavam mais longe e alguns que estavam mais perto. Assim, existem pessoas que estão mais perto de se entregar a Jesus. Existem pessoas que estão mais longe, mais afastadas de crer em Jesus. Em muitos casos as pessoas vão se aproximando, o Espírito Santo vai quebrando o coração delas, vai trabalhando no inconsciente e no consciente delas, e elas vão se aproximando da luz de Deus, vão se aproximando do Evangelho, vão começando a compreender a mensagem de Cristo até que se entregam a Jesus. Nem sempre dá para a gente entender o que está acontecendo no coração das pessoas, e só Deus que sabe. Mas as pessoas vão se aproximando do reino dessa forma, ouvindo o Evangelho. De alguma forma o Espírito Santo vai mostrando, vai convencendo a essas pessoas. Por isso é importante você orar pelas pessoas, parentes, queridos e até desconhecidos. Você orar por eles, quem sabe eles estarão se aproximando do reino. Quem sabe você mesmo precisa se aproximar mais do reino de Deus. Talvez você ainda não tenha se resolvido quanto a isso. Talvez você ainda esteja protelando na sua vida, trocando passos aí, seguindo seus desejos pessoais,
seguindo ideologias ou uma religião, outra religião, e não está de fato tendo encontro com Jesus, não está de fato recebendo e colocando todo o seu coração nessa mensagem, nesse conteúdo primordial que vai levar você à realidade restauradora. Então você precisa se entregar a Cristo. Precisa deixar Jesus liderar totalmente a sua vida. Esse escriba não estava longe disso. Jesus fala para ele, você não está longe do reino de Deus. Porque o escriba compreendeu que amar a Deus, ou seja, essa entrega total a Deus, amar a Deus com todo o coração, força e entendimento, e amar ao próximo, é a coisa mais importante da nossa vida. É o mandamento mais importante de todos os mandamentos. Diríamos que este mandamento, amar a Deus e ao próximo, são praticamente o resumo de toda a lei, de tudo que os profetas ensinaram. E esses mandamentos, amar a Deus com todo o seu ser e amar ao próximo, eles são a grande dificuldade da humanidade, são o grande paradigma de por que a humanidade continua se autodestruindo, continua aí fazendo essas guerras, essas invasões de territórios um do outro, um atirando bomba contra o outro, uma cultura ensinando as crianças a serem bombas, a explodir o resto do mundo, outra cultura querendo invadir a consciência dos outros para controlar a vida dos outros, controlar a família dos outros, entregar toda a família, todas as pessoas na mão de um governo único mundial, querendo controlar todo mundo, achando que o ser humano é que rege todas as coisas. Nada disso, meu amigo. Minha amiga, nosso papel aqui na humanidade é secundário. Nós somos coadjuvantes. Não devo eu me julgar o importante, nem você. A sua importância é relativa diante do amor de Deus, mas não é mais do que isso, um coadjuvante. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso ser. Ele tem que estar no centro da nossa atenção. Colocar Deus no centro de nossas expectativas, atenção, de nossos planos, buscar de fato a vontade de Deus para a nossa vida, buscar de fato o reino de Deus em primeiro lugar, e aí as outras coisas nos serão acrescentadas. E amar ao próximo como a si mesmo. Você não terá alegria verdadeira, nem felicidade plena se você não entender isso. Você tem que amar o seu próximo. Eu sei, o seu próximo pode irritar você, pode perseguir você, falar mal de você, tentar puxar o seu tapete. Quantos de nós não passamos por isso? No entanto, você vai se sentir verdadeiramente melhor se amar as pessoas, amando a Deus com todo o seu ser, todo o seu coração, toda a sua alma. Porque não adianta também dizer que tudo é amor e desobedecer a Deus. Algumas pessoas querem pregar isso hoje em dia. Elas ensinam que o importante é ser feliz, o importante é amar, mas essas frases escondem um projeto contrário à vontade de Deus. Ser feliz, amar, na verdade não amam a Deus, não querem obedecer à palavra de Deus, querem seguir seus desejos, querem seguir inclinações perigosas que destroem suas próprias personalidades, que as afastam da vontade de Deus. É amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus com todo o coração, todo o entendimento, com todas as forças. O nosso ego faz a gente achar que o nosso papel é o mais importante. Mas nós somos apenas, quem sabe, um jornaleiro, um carteiro, um mensageiro, uma mensageira aqui neste planeta, aqui nesta humanidade. Devemos fazer nosso papel aqui, ajudar as pessoas a melhorarem, ajudar as pessoas a se aproximarem do reino,
fazer a nossa parte, dando nosso testemunho. Não é nem entrando em discussão religiosa, nem tentando provar qual partido é o melhor, mas mostrar para elas, através da vida, do amor, da tolerância, que elas precisam chegar até Jesus. E fazer o possível no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas agendas, para construir uma humanidade melhor. Amar a Deus com todo o coração, com todas as forças. Isso quer dizer também você ir à sua igreja, você ir à igreja para ajudar a sua igreja a se aprofundar no conhecimento de Cristo, se aprofundar no conhecimento de Deus. Nós somos coadjuvantes. Dê a devida importância a Deus. Dê a prioridade e a exclusividade a Deus e importância ao seu próximo. Fazendo isso, andando dessa forma, seguindo as Escrituras Sagradas, seguindo o que esses mandamentos ensinam e se afastando dessa impessoalidade que o mundo ensina, se afastando dessa prisão que as instituições fazem da vida dos seres humanos, mas ajudando as pessoas a se libertarem desse sentimento prisioneiro de estar servindo instituições e estabelecimentos que as prendem, que as escravizam, e ajudando essas pessoas a terem Deus como prioridade e darem importância ao seu próximo. Não tratarem o seu próximo como se fosse uma casca de ovo vazia, mas há um propósito de Deus para cada ser humano. E você e eu devemos nos ligar, devemos nos esforçar por ajudar as pessoas a buscarem o propósito de Deus para a vida delas. Esse é o resumo de toda a lei dos profetas. Esse é o nosso papel. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o nosso ser, e amar ao próximo como a nós mesmos. O que queremos fazer a nós, fazer às pessoas também. Graça e paz.